BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. User Experience é um termo que se refere à qualidade da interação de uma pessoa com um produto, sistema ou serviço. De acordo com Don Norman, que é amplamente considerado um dos pais do conceito de UX, a experiência do usuário engloba todos os aspectos da interação final do usuário com a empresa, seus serviços e produtos. Ele enfatiza que o UX não se trata apenas de usabilidade, mas de uma experiência total que inclui aspectos emocionais, sensoriais e de funcionalidade. Este é o tema do nosso episódio de hoje, no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Luan Matheus, coordenador de design no Itaú, criador do podcast Papo de UX, co-criador do podcast Semiose e ator com design há quase 20 anos. E, pessoal, só fazendo um adendo aqui, eu conheci o Luan Matheus pelo podcast UX, que eu sou grande fã e recomendo muito que vocês sigam lá e acompanhem todo o material que ele tem passado lá no podcast, que acho que está em todas as plataformas aí, correto, Luan? Correto, e aí, salve galera, beleza? Salve Gabriel, obrigado aí pelo convite, para mim é uma honra participar aqui com você, tá junto aqui nesse projeto, espero que a galera curta aí a troca que a gente vai ter hoje por aqui, e como você falou, fiquem à vontade aí para quem quiser me procurar aí nas redes sociais, procurar lá o podcast, vamos aí, eu tenho certeza que vai ser uma conversa super produtiva aqui. Eu tenho certeza, Luan. Luan, então seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Luan, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e como você chegou na área de UX, por favor. Claro, vamos lá. Ela é um pouco longa, né, como você falou, mas eu vou buscar sintetizar aqui para o pessoal para não ficar algo cansativo. Eu comecei a trabalhar, eu falo profissionalmente, como design em 2005. Então, nós estamos gravando esse episódio no ano de 2024, então já fazem 19 anos que eu comecei a atuar profissionalmente com design. Mas a minha história com design começa de quando eu era criança ainda. Eu tinha, sei lá, uns 8, 10 anos, assim, mais ou menos, e na minha cidade que tinha aquelas listas telefônicas. Eu não sei de onde você é aí, Gabriel, se você é da capital de São Paulo ou de outra cidade, mas aqui no interior... Eu vim do interior, mas tinha as fichinhas assim. Você lembra daquelas listas telefônicas? Aqui na minha cidade chama Guia Prático, então tinha o Guia Prático JB, que eu sou de José Bonifácio, e nesse Guia Prático tinha as páginas coloridas, então tinha cada letra do alfabeto, então na letra A, a primeira página era a capa da letra A, que eram as propagandas coloridas, e dentro dessa letra A tinha as outras empresas que começavam com a letra A, e alguns segmentos também que começavam com a letra A, só que eram preto e branco. E essas páginas coloridas me chamava a atenção, a diagramação das artes que eram feitas, aquilo me brilhava os olhos. E eu era criança ainda, mas eu nem sabia como fazia aquilo. E todo ano que vinha uma lista telefônica nova, eu sempre gostava de ver a lista telefônica, porque eu gostava de ver essas páginas coloridas. E aí, uma certa vez, na escola, eu não sei se todo mundo aqui que está nos ouvindo já ouviu falar daquela escola de informática Microlins. Ela, inclusive, nasceu aqui próxima da minha cidade, na cidade de Lins. Eu não sei se, eu acho que ainda existe até hoje a Microlins, mas talvez com um formato diferente, né, de ensino. E na época eu ganhei na escola uma bolsa de estudo eu tinha uns 12, 13 anos, eu ganhei essa bolsa para estudar lá. A bolsa, na verdade, era um desconto. Você pagava do mesmo jeito, mas um valor um pouquinho mais baixo. E aí foi onde eu comecei a trabalhar, na verdade, comecei a usar o computador, porque eu não tinha computador, eu não tinha condições de comprar computador, naquela época era muito caro ter um PC em casa, mas eu tinha vontade de mexer com aquilo. E aí eu comecei a fazer o primeiro curso de computador como operador de computador. Depois do operador de computador eu fiz um curso de design gráfico e depois eu fiz um curso de web design. Nessa época que eu estava fazendo um curso de web design foi quando eu entrei no meu primeiro trabalho em 2005, numa agência aqui da minha cidade que chama Fragmento, do Reginaldo. Inclusive hoje ainda troco ideia com o Reginaldo, foi meu patrão, mas hoje considero como um colega, assim, o cara é gente boa demais. E aí lá foi onde eu comecei a minha jornada com design. E daí para frente, cara, como eu estava
terminando esse curso de web design, eu já comecei a trabalhar como designer gráfico, mas fazendo algumas coisas para a internet, já fuçando, pesquisando, aprendendo coisas novas. Peguei um freela onde eu fiz um site, eu fiz um portal da cidade que chamava Opinião, aqui da minha cidade. Era um jornal e ele queria colocar esse jornal na internet. Na época ainda, não sei se você lembra, Gabriel, o pessoal comprava os domínios de site, colocava sempre o online. Então ele comprou o domínio Opinião Online. Era até meio ruim, porque tinha 2 Os junto ali, para o pessoal acessar, às vezes confundia, mas esse foi o primeiro portal que eu fiz. Eu fiz a parte de layout e um amigo meu da época, o Evandro, tentou me explicar sobre como que era a programação. E eu não conseguia entender. Ele falou, cara, a programação, banco de dados aqui é simples, a parte do banco de dados é igual um Excel, uma tabela, tal, mas aquilo não entrou na minha cabeça. E aquilo me gerou uma curiosidade em, cara, eu preciso aprender também a parte de programação. Eu não posso ser alguém que faz site, mas sabe só a parte de layout. Olha só, isso lá atrás, hoje em dia já é comum, né? Tem as pessoas que focam cada um nas suas especialidades. Mas lá atrás, nessa época, quando estava começando as coisas de internet por aqui no Brasil, era meio que comum a pessoa meio que ter que saber tudo. Então eu quis, por essa curiosidade, também aprender. Aí eu fui fazer curso de técnico em web, que na verdade chamava técnico em internet, técnico de informática para a internet, num curso que eu fiz no Senac. Depois eu fiz curso de Java, e aí eu foquei em realmente trabalhar mais com a parte de internet, de criar site, criar aplicativo, produto digital. E foi aí que eu comecei a minha jornada, focando só nessa questão mais de produto digital, na parte de internet e tudo mais, sempre fazendo em paralelo algumas peças gráficas, logotipo, identidade visual, cartão de visita, cartão de aniversário, panfleto, adesivar carro de político, vitrine, fachada, cara, enfim, eu fazia, meio que era um designer que fazia tudo, assim, e tinha esse conhecimento relacionado em fazer um site do zero. Em 2014, 2013, mais ou menos, começou a ter mais conteúdos relacionados com essa questão de UX. E aí eu comecei, como eu estudava pelos blogs, né, às vezes conseguia ir em alguns eventos em São Paulo, na capital, porque para quem não sabe, eu sou de José Bonifácio, a minha cidade está a mais ou menos 500 quilômetros da capital, de São Paulo. Então é bem longe, muitos eventos interessantes, as coisas acontecem primeiro lá. Então era difícil para mim ficar indo lá direto, assim, em eventos, mas eu ainda conseguia, às vezes, participar de alguns, e esporadicamente, cada 3 anos, ou às vezes um pouco mais, eu conseguia ir para lá e participar de algum evento relacionado com isso. E aí, então, nesses anos, assim, de 2013, 2014, começou a ter mais conteúdos em blogs falando sobre essa questão de UX, né, experiência do usuário e tal, e eu comecei a estudar sobre isso, falei, cara, é uma parada que meio que a gente já faz, assim. Eu comecei a lembrar que quando eu atuava como designer gráfico, a gente fazia isso com folder, cara, com panfleto, teste de usabilidade, por exemplo, sem chamar isso de teste de usabilidade, né? Na época eu não sabia que chamava isso, porque a gente pegava o folder e tem as dobras de um folder, por exemplo. Então, na época eu lembro que a gente fez um folder para uma pizzaria aqui da cidade, que nem tem mais, chamava Mama Paola, e esse folder que a gente fez, a gente testava as dobras, se estava fazendo sentido, a arte que a gente estava fazendo, onde estava o conteúdo. Então a gente chamava de boneco, a gente imprimia um de teste e levava para as pessoas, tanto para a pessoa da empresa, quanto para pessoas próximas, alguns clientes da própria pizzaria. A gente meio que testava o folder para ver se a dobra, se o conteúdo, se aquilo que a gente está colocando está fazendo sentido, cara. Então, a gente meio que fazia um teste de usabilidade, assim, com coisas materializadas ali, não com site, com aplicativo. E aí eu comecei a ver e falei, cara, é o que mais ou menos eu já faço isso, né? Assim, tipo, lá atrás. Hoje, naquela época eu não estava aplicando exatamente com método e processo e tal certinho, mas é algo que, cara, é meio que a minha profissão, né? De designer. E aí eu comecei a focar nisso. E aí eu comprei um curso na época, em 2016, se eu não me engano, hoje é a Ela, do Felipe, mas na época tinha outro nome, era o pessoal do Chocolate Design, que era um blog e eu acompanhava. E aí eu comecei a focar cada vez mais nisso. A empresa que eu estava na época queria que eu focasse mais em desenvolvimento, porque eu era designer, mas sabia codar, então eu fazia ambos os trabalhos lá nessa empresa que eu estava na época, que chama Corate. E aí então eu resolvi sair da empresa, porque falei, cara, eu quero focar só nessa parte de design, focar mais nessas questões de UX, aplicar esses processos, essas metodologias e me especializar mais nisso.
Então, em 2017, eu saio dessa empresa, entro na Soften, que é uma empresa aqui da cidade. Aí depois vem a pandemia em 2020. Aí eles me mandam embora dessa empresa, porque, cara, não sabia nem quando ia receber, porque era um sistema de pagamento recorrente, de emissão de nota fiscal, e a galera, cara, não ia saber quando vai emitir nota, porque fechou todas as empresas e tal, por conta da pandemia, infelizmente. E aí eu perdi o trampo. E aí eu tinha alguns freelas, tinha um caixa de emergência, e aí eu falei, cara, eu vou começar a criar conteúdo para a internet. Foi aí que eu startei, comecei a criar conteúdo, aí tive a ideia de criar o podcast Papo de UX, e aí foi indo e cá estou hoje, assim, sabe? Então, meio que resumindo, assim, porque tem muita coisa no meio dessa história que já foi meio longa aqui para vocês, né, para iniciar, mas dentro desse meio tem várias pequenas histórias, enfim. Aí eu voltei para a Curate, né, em 2020, fui para lá como designer, como PD Sênior, e aí rapidamente eu vi a oportunidade de ser liderança lá. Então, em termos 2, 3 meses, eu já estava contratando pessoas, montando time, montando processo, e meio que fui liderando assim, porque tinha uma necessidade ali, eu já queria isso para minha carreira, mas não fui para lá como liderança, né? Fui para lá como um PD sênior, só que no meio do caminho ali, em termos de 2, 3 meses, foram acontecendo, entrando projetos, e por eu ser praticamente o único designer com mais experiência, eu fui meio que liderando ali por consequência desses fatos que foram acontecendo. Aí da Curate eu fui para Boa Vista, da Boa Vista o Itaú me chamou para lá e eu tô lá desde então. Sensacional, Lô. Lô, é muito bacana que... Eu lembro que em 2020 também, para mim, aconteceu a mesma coisa, só que daí eu criei um outro blog, né? Eu criei o @lesse.livro, que é onde eu indico livros de negócios para as pessoas. Mas eu acho que a gente não consegue ficar parado, né, Lô? E para mim, na época, tinha também... Eu acabei sendo... Eu estava no escritório focado em societário, eu ainda não tinha OAB, aí eu acabei sendo demitido por conta da pandemia, né? Eu não sabia quando ia abrir mais negócio, eu consegui já outro emprego e tal, e aí eu passei na OAB também. Mas enfim, eu entendo perfeitamente, porque a gente fica numa coisa, cara, não dá para ficar parado, você ficar lá na sua casa, você não pode sair, não tem as coisas, tem que, né, tem que fazer alguma coisa para movimentar, e o que a gente mais tem aqui, eu acho que é conhecimento, né, e isso, eu lembro de estar acompanhando o seu papo de UX, cara, para mim aquilo foi maravilhoso, porque não tinha muita coisa ainda, né, ainda não tem muito, né, se for olhar, tem o pessoal que está desbravando, está falando sobre as coisas, mas tem pouco livro, tem, sei lá, tem os livros da Rayleigh, tem um livro ou outro, tem o Don Norman, tem pouca coisa, né? Tem o livro do Steve Kruger, que inclusive eu estou lendo aqui, que é o Não Me Faça Pensar, se eu não me engano. Mas enfim. E Lu, eu queria que você pudesse contar um pouco para a gente, para quem não sabe, o que é o UX? Cara, essa é uma boa pergunta, inclusive, porque às vezes as pessoas até confundem o termo, né, experiência do usuário, né, user experience, que termo em inglês, né, então experiência do usuário ali, de quando foi o conceito que o Norman trouxe lá atrás, na década de 90. A ideia desse conceito que ele trouxe é com relação à experiência que as pessoas têm ao interagir com alguma coisa. Então, na minha visão, na minha concepção, isso é UX. Quando toda vez que tem uma interação de uma pessoa com algo, e aí pode ser qualquer coisa, por exemplo, eu e você aqui gravando esse podcast, a gente está tendo uma experiência. Está acontecendo uma UX aqui, né? Está acontecendo uma experiência de usuário, experiência que as pessoas que eu e você está tendo aqui. Essa experiência pode ser boa, ela pode ser ruim. Às vezes, o que eu tenho de percepção é que a galera limita esse termo apenas com coisas digitais, apenas com uma tela, apenas e não. O termo em si, na minha visão, tá? Essa é uma opinião Luan, pessoal, e que é o que eu acredito. Que experiência do usuário é isso, é toda interação que tem de uma pessoa com algo. Então, a todo momento a gente está tendo experiências, né? A partir do momento que eu ligo com o meu computador, tendo uma experiência, que eu pego uma embalagem e vou abrir ela, estou tendo uma experiência, que eu ligo o meu fogão e o gás vem e acende a chama e eu ponho a panela, estou tendo uma experiência. Usar essa panela que está no fogão, ligar um aparelho numa tomada, todo momento nós estamos tendo experiências. Algumas experiências são boas e outras experiências são ruins. Então, se a gente observar que a todo momento estamos tendo experiências, eu acredito que em todo lugar é possível a gente melhorar esses nossos elementos e artefatos para que possa ser gerada uma experiência melhor. Então, nós como designers, a gente não cria experiência, a gente cria artefatos que esses artefatos, esses objetos vão gerar a experiência conforme a interação de uma pessoa com esses objetos, com esses elementos.
Então, é a forma como eu acredito. Então, sempre tem oportunidade de melhorar esses artefatos, esses conjuntos de objetos, de processos, de métodos, para que cada vez mais as pessoas tenham experiências melhores, porque a todo momento está tendo muita mudança de muita coisa. E tem dia também que a gente não tá legal. Então pode ser que um mesmo objeto um dia, a hora que eu tô interagindo com ele, me dá uma experiência boa. Pode ser que no outro dia eu tô ruim, eu tô mal, tô com dor de cabeça, ou eu não tô legal emocionalmente, eu vou interagir com aquele objeto, já não me dá uma experiência boa. E é o mesmo objeto. Então também, por mais que a gente pense, planeje, teste e coloque ali que aquele objeto acreditando que ele vai gerar uma melhor experiência quando tiver uma interação, pode ser que não ocorra, mas tem fatores externos que a gente não controla, como as sensações e emoções das pessoas. Então, quanto mais a gente mitigar o risco de gerar experiências ruins ao ter essa interação, eu acredito que é melhor. Então, sintetizando, na minha visão, UX, né, experiência do usuário, user experience, toda vez que uma pessoa interage com algo, é gerada essa UX. Nossa, Lua, sensacional. Eu nunca, assim, eu sou leigo no assunto, né? O que eu aprendi foram nos livros, mas eu não sou um cara de UX, né? Assim, eu sou um generalista, né? Muitas vezes. Mas eu acho muito bacana porque cara, esclarece de uma maneira muito bacana isso, porque a gente pode aplicar basicamente, pelo que você está falando, em qualquer coisa que a gente for pensar, né? E desde que tenha uma interação humana com, como você disse mesmo, com o objeto. Mas esse objeto, se a gente pegar no direito, pode ser desde a relação do cliente que vai no escritório e ele está tendo a relação com o escritório, então a gente vai pensar na experiência que ele está tendo ali, desde sei lá, da comunicação que ele está tendo com no começo do elevador até chegar, sei lá, a recepção, até chegar no advogado. São várias experiências que ele vai tendo ao longo do caminho ali, né? Com certeza. Isso traz toda a diferença depois na conversa, né? Porque total, se ele foi tendo, igual você falou, do elevador até chegar na mesa, até ele sentar, até a cadeira, até a mesa, a posição. Se alguém serviu um cafezinho, não serviu, se o ambiente está com uma temperatura boa ou não. Tudo isso interfere no nosso cérebro, a forma como o advogado ali, ou a pessoa do direito, vai conversar com essa pessoa. Então, se a gente pensar, e eu gosto muito disso, cara, porque se a gente pensar nessa experiência que essa pessoa está tendo, que pode interferir na conversa, fica mais fácil da pessoa entender. Porque vamos trazer um cenário hipotético aqui, né? Viajar. Que nesse elevador ela entra, e tá um puta calor lá, sei lá, tá 40 graus, aí tá um elevador que não tem nenhum arzinho ali, ninguém oferece um café para ela, a cadeira toda torta na hora que ela senta, uma mesa toda desarrumada, assim, e aí aquele calor também lá na sala do advogado, tal. Cara, a hora que o advogado falar qualquer coisa, ela nem vai estar entendendo direito o que está acontecendo, porque ela está desconfortável, ela está ruim, ela está com a sensação zoada. E às vezes o advogado, ele é até bom, né? Pode ser um bom advogado, um cara que manja bastante, que pode ajudar aquela pessoa de fato, mas aí só por ela ter tido essa experiência ruim até chegar lá, cara, já quebra toda uma sequência de coisas boas que poderiam estar acontecendo ali para aquela pessoa para resolver o problema dela. E o contrário também é válido. Às vezes uma pessoa que é um advogado ruim, mas que ele sabe tudo disso, monta todo um cenário bom, a pessoa senta lá e ela, nossa, cara, eu fui no advogado, o cara é muito bom, sabe? E às vezes o cara não é bom, às vezes o cara só criou toda uma experiência boa para ela ali, criou todo um cenário que gerou uma boa experiência para ela ali, e ela aceitou aquilo. Então, pensar nesses detalhes é importante, sabe? Na minha visão. Não, eu concordo plenamente. É bacana que, bom, o que a gente vê no mercado jurídico, né, que é um dos principais também, são os documentos. Eu não sei se tiver algum contrato feito por advogado. Nossa, é de chorar. Você só quer ver onde eu assino isso, porque eu não vou ler nada. Eu faço exatamente isso. Onde eu assino, e se tiver abuso de poder, depois eu contrato o advogado e ele se vira, eu sei que tem como. Então, deixa eu autorar. É triste isso. Mas eu acho que, eu não sei, eu posso ser um pouco esperançoso, mas eu acho que as empresas e também os escritórios, de uma maneira geral, estão pensando disso de uma maneira mais carinhosa, vamos dizer. Estão pensando realmente como facilitar a vida de quem está lendo isso. Se a gente pegar hoje no mercado jurídico, o pessoal tem usado a linguagem simples, que você já conhece isso. Mas imagina colocar um contrato que a pessoa consiga ler e entender. Por exemplo, eu vi no mercado imobiliário, por exemplo, teve uma empresa que construiu um contrato para trabalhadores braçais que muitas vezes não têm são analfabetas, muitas vezes, né? Então não conseguem nem ler o contrato, não vão entender. Eles queriam que eles entendessem isso. Então criaram quase uma história em quadrinho daquilo,
E quando estava vendo, sei lá, no celular, alguma coisa do tipo, conseguia clicar para ouvir o que estava dizendo e aquilo já estava uma explicação clara. Então, quer dizer, dá para pensar muita coisa ali. Então, quando você traz essas coisas também, Lô, eu fico muito animado, porque eu acho que tem muito campo, no direito principalmente, que a gente pode melhorar isso. E isso tudo ajuda desde vendas, experiência do cliente, algo menos... Não precisa ser tão pesado, né? Porque o direito trata de coisas que muitas vezes são pesadas, desde a gente pensar nas relações familiares até nas relações contratuais. Mas, enfim, Lua, antes que eu fique falando aqui um monte, mas eu queria saber, para a gente poder explicar aqui para o pessoal, na sua opinião, quais são os principais elementos que compõem uma boa experiência? Então, não vamos falar do usuário, mas da pessoa, pode ser? Na minha visão, como que eu enxergo essa... É uma boa pergunta, inclusive. O que a gente tem que entender, assim, igual trazendo para o direito, né? Eu acredito que o exemplo do elevador que você trouxe até chegar na mesa da pessoa ali é uma boa forma da gente trazer os elementos ali que compõem, né? Então, isso vai depender muito do tipo de serviço ou produto que a gente está oferecendo, né? Então, trazendo nesse cenário do direito, da pessoa ali, esse exemplo do advogado, os elementos vai ser entender ali dessa pessoa, entender o cenário, o ambiente que essa pessoa vai estar usando esse seu serviço que você está prestando. E aí vamos pensar, eu estou trazendo o exemplo do direito por conta até do seu público, né, o Gabi, com relação a isso. Então, se a pessoa vai ler, igual você falou, um documento, igual você falou com relação ao texto, como que a gente deixa mais claro para essa pessoa aquilo que a gente está escrevendo? Sabe? Então, eu acredito que, cara, o dicionário que a gente tem em português é maravilhoso. Tem muitas palavras lá que dá pra gente mudar, né? Não precisa usar o juridiquês, igual a galera fala, né? A gente pode usar outros termos e entender o público. Desculpa. Pode ser que o público que você vai estar escrevendo, vamos supor que você está defendendo um outro advogado. Pô, você está defendendo um outro advogado, você colocar termos que são juridiquês, a pessoa vai provavelmente entender, às vezes uma palavra ou outra que ela não conhece, porque ninguém sabe de tudo, mas ela vai ter uma capacidade maior de compreensão daquilo que você está fazendo, daquele contrato, daquela defesa que você está fazendo daquela outra pessoa que é advogada também. Agora, como você trouxe, se você está fazendo um contrato para uma pessoa que é analfabeta, cara, é mais complicado, até mesmo para minha mãe. Minha mãe não é analfabeta, mas minha mãe é, digamos, semi-analfabeta. Por quê? Minha mãe, ela sabe ler, sabe escrever, mas tem texto que ela não consegue compreender muito bem, porque minha mãe fez só até a 4ª série. Então, minha mãe, ela não terminou todo o ensino ali médio, até o ensino médio. Ela não tem esse conhecimento. Ela consegue ler, escrever, interpretar alguns textos, mas textos mais complexos ela não vai conseguir interpretar. Então, por exemplo, se for fazer um contrato para ela, por que a gente não pensa nela? Então, vamos ver qual é o perfil do meu público, ir lá fazer uma pesquisa, entender e começar a me comunicar de uma forma que tenha mais clareza para esse público. Então, muito desses elementos, desses artefatos que a gente vai fazer, tem que ser baseado na pessoa que eu vou estar... Vai ser baseado na pessoa que eu estou fazendo aquela comunicação, criando aqueles artefatos. Então, a pesquisa eu vejo como um ponto fundamental para entender quem são as pessoas que vão usar esse serviço, esse produto que eu estou prestando, sabe? Eu acho que é o principal, assim, e com base nisso a gente criando esses artefatos. Se a gente pegar o exemplo com relação a quem faz produto digital, aí é a mesma coisa, é o mesmo conceito, só que você vai criar artefatos diferentes. E tem muitas pessoas do jurídico hoje que também tem sites, né? Criam as coisas. Eu sei que tem umas regras que não pode ficar divulgando preço, eu acho, alguma coisa assim, né? Mas o pessoal acaba vendendo cria um conteúdo, pelo menos, igual você criando conteúdo aqui para o pessoal e tal, buscando trazer uma linguagem que a galera compreenda. Então você vê o seu público e cria uma linguagem ali que vai facilitar. E aí, com base na pesquisa, você entende, pô, se eu colocar isso aqui, vai ser mais complicado. E você faz testes também, vai lá, testa, não funcionou, testa de novo. No jurídico, talvez é um pouco mais complicado testar, né? Porque, pô, um erro ali pode prejudicar uma causa, por exemplo. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas é muito bacana isso que você traz, Lula, porque, primeiro que no direito tem as regras que a gente tem que seguir, que são da OAB, e basicamente que o direito você pode fazer uma publicidade, mas é uma publicidade passiva. Você não pode falar, olha, estou vendendo aqui, sei lá, me contrate para uma ação de não sei o que. Não pode.
Então tem que ser uma passiva, tem que ser informativo, tem que ter o conteúdo, o marketing de conteúdo funciona muito bem. Então você vai lá, conta a história e a partir dali o cliente ou o prospecto vai lá, entra em contato com você para saber mais sobre aquelas informações. Isso você pode. Mas tem uma série de regras mas você está correto nisso. E eu queria saber também, Lua, e é verdade que você falou dos produtos digitais, tudo, mas eu queria saber o que é o design para a galera entender, porque às vezes a galera pensa que design é desenho, né? E, na verdade não é desenho, né? Mas eu queria saber como que o design pode influenciar a maneira como que as pessoas interagem com esses produtos digitais. Você falou, por exemplo, o site, sei lá, um eventual aplicativo, alguma coisa do tipo. Como que de uma maneira simples, né, Lua? Como que as pessoas podem pensar de melhorar isso de uma maneira simples, assim? Como que o design pode influenciar isso? Cara, eu vou contar como que o design já influenciou até hoje, né? Se a gente pegar o scroll infinito que existe hoje nos aplicativos, pô, foi um design. É um design que foi feito para que hoje tenha um scroll infinito. E foi um O que é o designer. scroll infinito? Desculpa. Desculpa, só para explicar para a galera. O scroll infinito, quando a gente entra no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Reels, que a gente vai descendo e não tem fim. A gente vai dando scroll, vai carregando mais conteúdo, e a gente nunca sai daquela página. Não tem, tipo, uma paginação, ó, tô na página 1, vou para a página 2, vou para a página 3. A gente sempre vai scrollando a página ali para cima e vai trazendo mais informação de forma infinita, de forma que nunca vai parar de vir conteúdo ali para você. Isso foi um projeto feito, pensado por um designer. E hoje um monte de gente às vezes não, tem muita gente hoje, infelizmente, viciada nisso. E às vezes a gente cai nisso, nesse scroll infinito. Tanto que o designer que projetou isso, tem uma série da Netflix que agora eu não relembro o nome, mas que saiu, que ele fala sobre isso, e ele fala meio que se arrepende de ter feito isso, porque isso, de certa forma, até prejudicou a sociedade com relação a essa questão. E pensa, foi um design. É um design feito, né, projetado ali, que um designer pensou. Então, olha o impacto que um design bem feito ou mal feito pode causar numa sociedade, pode causar numa empresa. Então, o design é isso, né? É você pensar em soluções. Infelizmente, a pessoa que fez essa questão do scroll infinito se arrepende, mas ela tá aí. Tem algo bom e algo ruim, né? Enfim, é bom por questão da experiência que a pessoa tem, tipo, eu acho que quando ela projetou, eu tô chutando o que ela deve ter imaginado, né? Foi que, tipo, nossa, olha que legal, agora a pessoa sempre vai continuar aqui no aplicativo, nunca vai sair, sempre vai vir informação. Só que não pensou, cara, qual é o risco que isso causa na pessoa que ficar o tempo todo aqui e não sair disso, sabe? Então, também tem que ser feito com cautela, assim como tem no direito. Então, a gente tem que pensar, assim, nos artefatos, só que ao mesmo tempo que pode causar de ruim? Será que algo ruim pode causar nisso? Ou a gente vai fazer a qualquer custo só para gerar mais receita para a empresa? Então também tem uma linha aí bem tênue com essa questão da sociedade também, com relação àquilo que é projetado, sabe? Então olha o tamanho do impacto que um designer pode causar a fazer um design. Não, total. A gente tem que pensar nas ações, mas não é fácil, né? Na hora ali, imagina, cara, você criou um negócio sensacional, né? Na hora que a pessoa fez, falou, como, olha cara. que ideia da hora, né? Um scroll tal, que não vai ter fim, sempre vai vir conteúdo. E hoje, olha o caos que, né? Tem hora que as pessoas estão assim, tipo, e elas estão viciadas, olhando para a tela do celular, scrollando, e ficam horas e horas ali no celular, né? Tanto que agora os celulares a gente consegue ver até o tanto de tempo que a gente gasta em cada rede social, para a gente monitorar, ter um melhor controle, etc. Total, cara. Eu lembrei até de um episódio do Porta dos Fundos, que acho que é com o Fábio Porchat, eu não lembro quem que é a outra atriz, infelizmente, mas ele tá assim, tá scrollando, né? É scrollando que fala? Não sei. Enfim, tá utilizando, scrollando, e aí ele para assim, daí lembra que a pessoa tá passando mal e ele ia procurar alguma coisa que ele esqueceu porque entrou no loop infinito, mas eles tirando o sarro dessa interação. Mas só fazendo um adendo. Mas, cara, eu queria saber também, um pouco mudando de assunto, nem como que a gente vai falar aqui de UX, né? Mas como que porque eu vejo, Lua, você acabou implementando em você mesmo uma cultura de você pensar na usabilidade sempre, né? Não sei se isso é impressão minha, mas eu acho que uma vez que você está no mercado, não tem como, e você vive e respira isso, né? Não tem como. É que nem quando, sei lá, alguém que estudou roteiro de cinema vai começar a observar o filme, ele começa a olhar o roteiro, ele já esquece algumas coisas do filme em si, né? Não sei se você tem essa impressão.
É bem isso, cara. Em tudo, assim, tudo que eu vou, em todos os momentos, assim, meio que até sem eu querer, eu fico pensando na experiência que eu tô tendo, que as pessoas, o que as pessoas estão tendo e fico imaginando, pô, poderia ser diferente isso, poderia ser diferente aquilo. É automático, cara. Eu vejo uma tela visual, qualquer coisa, uma propaganda, uma arte, eu sempre fico na minha mente calculando aquilo de como foi feito. E não é por querer. Assim, Cara, pensa, desde 2005, cara, sim. vendo isso, todo dia isso, já não tem o que fazer. Não, imagina até que sua filha vai já começar a pensar na usabilidade das coisas. Fala, papai, não sei o que, tal. Esposa, cara, minha esposa, quando ela tem uma experiência ruim, ela fala, essa usabilidade tá horrível, olha aqui, sabe? Ela mesmo já fala assim, ela já me chama e mostra e fala que tá ruim e já. É isso, assim. É sensacional, cara. E Lu, eu queria saber como que os escritórios, né, podem implementar essa cultura de UX. Você tem alguma dica para eles? Cara, eu acredito que o primeiro ponto é ir observar. Talvez fazer talvez se fosse eu sou contratado para um escritório de advocacia para dar uma consultoria com relação a isso de UX, né? E o que a gente faria os primeiros passos? Acho que os primeiros passos seria entender as pessoas, os clientes que já usam esse escritório e ver o que a gente tem de oportunidade ali do que está ruim para as pessoas. E começaria por aí. Então eu entenderia o que as pessoas estão achando do serviço, da prestação do serviço ali, fazia essa pesquisa para poder compreender o que as pessoas estão achando e olharia o resultado dessa pesquisa. E aí poderia pegar ali, vou trazer o exemplo novamente, pode ser que as pessoas falam que o contrato está ruim. Estou chutando aqui de novo o exemplo para ficar mais fácil. Pô, se as pessoas estão reclamando, a maioria das pessoas que foram entrevistadas, desses clientes, reclamaram do contrato. Pô, então vamos começar a implementar um contrato diferente para ficar mais fácil, para melhorar a satisfação das pessoas com relação aos contratos. Ah, a maioria das pessoas reclamaram que a cadeira do escritório está ruim, porque às vezes a pessoa está tão focada no negócio dela em montar ali a petição ou a defesa, ou seja lá o que for que eu não manjo muito de jurídico não, tá? Então assim, eu tô chutando aqui alguns termos Não, aí, mas tá certo. quem é do direito aí me perdoa pelos erros. Só trazendo como exemplo. Então, tá focada nisso. Ela não tá focada, às vezes, realmente, tipo, a cadeira tá legal, a água tá numa temperatura bacana, tá gelando, não tá, o ar-condicionado tá funcionando. São coisas pequenas, mas que, como a gente trouxe para o jurídico, que é o ambiente dele, onde as pessoas vão utilizar o serviço que ele está fazendo, isso no âmbito físico, faz toda a diferença, sabe? Então, observar isso, né? Primeiro faz a pesquisa, entende onde está o problema. Se o problema, estou chutando aqui, está no contrato. Cara, vamos mudar então o contrato. O problema está que as pessoas estão reclamando que o ambiente que elas vão ali para ser atendida pelo advogado está ruim. Então, cara, vamos pensar o que está ruim, o que a gente pode melhorar. Eu acho que sem pesquisa, cara, sem ter os dados ali para entender o que implementar de melhoria, tudo vai ser um chute, né? É claro que tem a percepção da própria pessoa que é dona do negócio, do próprio advogado ali que percebe um pouco e tem algumas pequenas ações que podem ser feitas para melhorar, mas cara, a pesquisa sempre vai ser melhor porque vai embasar com mais profundidade o que está acontecendo. E aí, com base nisso, você faz as ações de maneira mais correta, investe da maneira mais correta para ser mais assertivo ali. Com a percepção dá para acertar também? Dá, mas com uma pesquisa eu acredito que garante melhor ali a assertividade das pessoas. E conversa, entrevista, troca uma ideia. Vamos supor aqui com um advogado que está começando na carreira, não tem muita grana ali para investir no começo. Pergunta você mesmo, sabe? Vai lá, faz uma pergunta ali para a pessoa, quando ela acabar de usar o serviço, ela acabar de usar o seu serviço que você presta, pergunta para ela, o que você achou do serviço prestado aqui? Ou pede para a secretária, às vezes, que você tem ali, perguntar, porque às vezes você mesmo perguntar, ela fica tímida em responder, porque você é o advogado dela, né? Pode achar alguma coisa assim. Pede para outra pessoa ali fazer algumas pequenas perguntas e você já vai colhendo algumas informações, né? Porque tem gente que está começando na carreira e não vai ter a grana para pagar um profissional, uma pessoa profissional de pesquisa para ir lá e fazer toda uma investigação, né? Que vai precisar de um investimento ali. Ela já vai fazendo pequenas perguntas ali com a secretária, secretário ou quem for para conseguir colher as primeiras percepções desses seus clientes. E aí você vai melhorando aquilo que for necessário daquilo que você está fazendo. Isso do âmbito físico. Para o âmbito digital. Aí, cara, a gente abre infinitas possibilidades também. A pessoa vai ter sei lá, eu acredito que talvez
possa ter isso. Vai ter um aplicativo onde a pessoa pode acompanhar de forma mais fácil uma ação judicial que ela fez, né? Eu sei que hoje já tem, assim, nos sites, mas tem um aplicativo próprio onde você oferece outros tipos de informação e comunicação. Às vezes você pode mandar uma mensagem direto para o advogado e fica registrado lá as suas conversas, sem ser pelo WhatsApp, ou sei lá, qualquer coisa que possa criar para facilitar ali a experiência das pessoas que vão ter com a relação do serviço que você está prestando ali. Então, cara, são infinitas possibilidades, assim, né? É sempre entender também como que esse advogado pode estar investindo, porque vai ter uma grana mais limitada, mas o que dá para fazer? Pequenas ações, ações maiores. Então, é tudo entender esse cenário. É difícil te falar uma receita que todo mundo vai aplicar e vai dar certo. Aqui eu falei vários caminhos e, cara, não tem certo ou errado, é o que vai funcionar para cada um, tá? Não, total, Luan, acho que é muito o que você falou, né? A gente tem que ir testando mesmo. E, Luan, é bacana isso, porque me veio uma outra questão na cabeça. Tem muito amigo advogado, né? Eu vim de uma família de advogado desde geração de avô, bisavô, sei lá, não avô, na verdade. Mas tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, né? Então, primos, tudo. Então, eu converso bastante com advogado, obviamente. E tem muitos que falam, Gabriel, se eu fizer uma pesquisa com o meu cliente, se ele está gostando ou não do serviço, se ele está entendendo o que eu estou fazendo, e ele falar que não está gostando e que não está entendendo, eu vou ter que mudar. Então eu queria saber, Lu, o que você acha disso, cara? Vale a pena fazer a pesquisa ou vou fazer do meu jeito sempre e é isso aí? Eu acho que já sei a resposta. Vale a pena mudar, com certeza, cara. Se a pessoa não está gostando, porque eu acredito que esses advogados querem mais causas para ganhar mais dinheiro ou serem mais reconhecidos por mais causas ganhas para aumentar o valor da sua hora para ganhar mais dinheiro. No final, eu acredito que esses advogados querem isso, né? Pelo menos é o que eu acredito. Eu quero ganhar mais dinheiro. Se um advogado não quer ganhar mais dinheiro, eu não sei. Eu quero, né? Ganhar mais dinheiro para quê? Para dar mais conforto para minha família, para conseguir ajudar mais pessoas. Então, eu não quero só ganhar mais dinheiro só para o meu umbigo. Eu quero ganhar mais dinheiro para que eu transborde mais para outras pessoas. Essa é a minha visão com relação a isso. E eu acredito que tem advogado que queira isso. Então, para a gente melhorar isso, a gente tem que melhorar os artefatos para que gere experiências melhores para os nossos clientes, né? Para as pessoas que estão confiando na gente. E se faz uma pesquisa, a pesquisa mostra que, cara, a pessoa falou que estava ruim. Cara, então vamos melhorar. É que melhorar dá trabalho, a gente tem que gastar energia com isso, né? Investir tempo nisso. Mas automaticamente, assim, eu vejo que ao você melhorar para uma pessoa, para um cliente, esse cliente às vezes vai te indicar para outro cliente. Porque não só a questão de ter feito um bom trabalho e ter ganhado uma causa para ela, você prestou durante todo esse processo um bom atendimento, sabe? Outras coisas que geraram boas experiências para ela. Vou te trazer um exemplo aqui que não tem a ver com direito, mas só para ilustrar. Alguns anos atrás, uns 4 anos mais ou menos, eu coloquei energia solar aqui em casa. E eu financiei as placas de energia solar para colocar aqui em casa. E na época foi final de ano, eu acho que foi final de 2020, se eu não me engano. Salvo engano, assim, mas final de algum ano, assim, entre 2019 e 2020. E aí como foi final de ano, ao fechar o contrato com a empresa demorou para vir colocar as placas solar e eu até comecei a pagar já o financiamento e pagar também a minha energia de casa e não tem energia solar. Fez um mês isso, né? Na hora que deu um mês, o cara da energia solar, eu nem falei nada pro cara das placas que eu contratei, porque foi final de ano, ele falou que atrasou, e eu falei, beleza, né? Final de ano, Natal, Ano Novo, é 2 semanas mortas ali em dezembro que tem muito o que ficar exigindo, né? Eu também trabalho, eu sei como funciona. E só que aí, cara, olha que legal. Ele pegou e me mandou uma mensagem no começo do ano, falou, Luan, me manda aí a sua conta de energia que eu vou pagar para você. Eu falei, cara, que legal. Eu mandei para ele pagou a minha conta de energia num mês porque ele se justificou. Ele falou, cara, a gente atrasou aqui, né, para fazer a instalação por conta da demora da entrega, mas eu vou pagar para você sua conta de energia. Cara, ele nem me perguntou o valor. Ele nem me falou assim, quanto que é, vamos rachar. Não, ele falou, cara, me manda sua conta. Cara, tanto que é que até hoje eu indico ele. Eu não sei eu não sei se ele é o mais caro da cidade para colocar energia solar. Eu não sei se também na época, eu acho que eu orcei só com ele, mas eu gostei do contato que eu tive com ele e fechei com ele. Eu indico ele, porque assim, a experiência que eu tive, tá vendo? É uma experiência que não tem a ver com digital, não tem a ver com atendimento, mas gerou em mim uma boa experiência, eu tive uma boa experiência, uma boa relação com essa empresa, e eu indico ele, falo, cara, faz lá com o Tizinho lá, que o cara é bom, o cara é gente boa, tal, ó, ele aconteceu isso comigo.
Sabe? Por quê? Porque foi bacana a experiência que eu tive, né? Pô, o cara foi lá e pagou minha conta de energia, nem perguntou. Eu nem questionei, não foi eu que questionei. Ele falou, pô, você tá demorando. Cara, não, fiquei quieto, de boa na minha, esperei. E ele mandou mensagem. Falei, cara, olha que... Eu conto essa história pra todo mundo, porque eu acho que se as empresas tivessem essa visão, né? Pô, seria da hora, sabe? Não, e é bacana isso, que você mostra um ponto muito interessante. Às vezes as pessoas acham que a diferença é o preço. O preço é um dos fatores, mas não é o fator crucial da decisão para tomar aquilo. A não sei que você esteja desesperado por um preço bom e às vezes não é a melhor escolha mesmo assim. Mas é isso que você está mostrando, a experiência. A experiência gera um valor, o cuidado com o cliente gera um valor. Tipo, não importa o preço nesse caso. Assim, quer dizer, obviamente, se fosse uma fortuna, eu imagino que não fosse pagar, mas dentro do mercado e dentro do que é esperado, cara, eu acho fenomenal. E eu ia te fazer uma pergunta sobre a diferença como você diferencia o bom UX do excelente UX, mas eu acho que você acabou de mostrar já, porque esse é o excelente. E é o cuidado com o cliente, é estar ali, é entender a dor, porque o cara entendeu a dor. Fala, pô, o cara me contratou para economizar, e aí eu tô fazendo ele gastar mais, e não importa no final do ano. Isso daí, cara, faz parte do jogo. Você mesmo falou, o final do ano é esperado, então o cara não pode, né, olhando friamente, o cara fala, não, final do ano e tal, então, não pega isso ou avisa que vai demorar. E o cara foi super cuidadoso, então é isso. E isso era um problema do cara, porque é ele que estava vendendo. Então, mas ao mostrar que ele teve um cuidado com você e se preocupou com a sua experiência, cara, eu achei fenomenal. Lu, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem algum contato para deixar e para o pessoal que quiser falar com você. Pô, Gabriel, obrigado eu por ter, cara, me convidado aí. Para mim foi uma honra poder falar com você, falar com a galera aí do direito que acompanha o seu conteúdo aqui. Espero que tenha sido uma conversa produtiva, espero que as dicas, aquilo que eu trouxe aqui para o pessoal possa colocar de forma prática aí no dia a dia. E quem tiver alguma dúvida ou quiser trocar uma ideia também, pode me procurar nas redes sociais, lá no LinkedIn, pode colocar lá Luan Matheus, vai me encontrar. No Instagram, coloca Papo de UX, também vai me encontrar. No YouTube, Papo de UX também vai conseguir me encontrar. Tem alguns cortes por lá. Em breve eu quero começar a fazer algumas lives também. Tem o Semiose no YouTube, em todas as plataformas de podcast também. Você pode colocar Semiose Podcast. Nas plataformas também de podcast, pode colocar o Papo de UX, que também você vai encontrar qualquer plataforma. Então, assim, fica o canal aberto, a comunicação aberta. Mais uma vez, Gabriel, gratidão por estar aqui com você. Obrigado mesmo pelo convite. Pode me chamar mais vezes, que eu gosto de conversar sobre isso. Para mim, como você falou, eu respiro isso o tempo todo, 24 horas pensando sobre a questão de design. Por mais que eu faça outras coisas, a minha mente está sempre ali pensando em alguma coisa com relação a isso. E eu gosto muito mesmo de fazer conteúdo assim para a galera e passar um pouquinho daquilo que eu já vivi de experiência e poder, quem sabe, inspirar, motivar outras pessoas, ajudar de alguma forma aí. E eu acho que é isso, cara. Muitas pessoas me ajudou de forma indireta com conteúdos na internet também. Eu acho que eu aprendi muito e aprendo muito com outras pessoas. Então, aqui com você também aprendi um monte de coisa que você trouxe aí com relação ao direito. E é isso, vamos trocando. Obrigado, viu? Não, imagina, Lu, eu que sou... Cara, eu tô super agradecido aqui, porque, cara, eu vou dizer que a experiência que eu tava esperando era boa, mas foi uma experiência excelente com você. É um putz aprendizado, assim, cara, você é didático, você explica muito bem as coisas, e a gente tem uma coisa muito parecida, porque da maneira como você respira o UX, eu respiro desenvolvimento de negócio no mercado jurídico, eu adoro o que eu faço, assim como você claramente adora o que você faz, então... cara, eu só tenho a agradecer e, assim, eu já tinha aprendido muito com você no Papo de UX e eu aprendi mais um monte aqui hoje, então eu sou muito agradecido. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.